Bem-vindo ao nosso canal Carvalho Concursos, o canal do concurseiro. E hoje nós traremos mais questões para vocês. Mas antes de nós partirmos para a nossa questão de hoje, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, deem o like de vocês, compartilhem, comentem e acionem o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serão avisados, tá bom, pessoal? É rapidinho e façam isso daí. Vamos para a nossa questão de hoje. A nossa questão de hoje é uma questão de informática. É isso aí. É uma questão de informática. Uma informática para concursos, tá bom, pessoal? Olha só, a questão é essa aí que está na tela de vocês. É uma questão do ano de 2025. Ela é da Banca Selecom. Banca Selecom. O órgão dela aqui, ó, da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, tá bom? Ela foi feita por cargo de agente administrativo, O que a questão aqui nos traz? Ela diz o seguinte, ó, ela faz uma afirmativa aqui. Ela diz: no funcionamento de um microcomputador Intel, são empregados dispositivos que operam na entrada e na saída das informações. Aí ele diz o seguinte: exemplos de dois dispositivos, um que opera exclusivamente na entrada dos dados e outro exclusivamente na saída dos processadores, dos processados, tá? Dos já processados. São respectivamente. Aí a alternativa, ele traz aqui algumas alternativas. Ele quer o que, pessoal? Ele quer dois dispositivos, um que opera de maneira exclusiva na entrada e o outro que opera de maneira exclusiva na saída dos já processados. Que dispositivos são esses, pessoal? Olha só, ele está falando de hardware, tá bom? É aquilo que eu vejo, são dispositivos de informática, são dispositivos físicos, tá bom? Que existe a diferença do hardware e pro software, tá? Os softwares são os elementos lógicos do computador, são os componentes lógicos, já os hardware são componentes físicos. Qual desses elementos são exemplos são exemplos de componentes de entrada e de saída de maneira exclusiva, respectivamente? Primeiro ele pediu o quê? Primeiro ele pediu o de entrada. Depois ele pediu o quê? O componente de saída, tá bom? É aquele que é de maneira exclusiva. Não pode ser um componente de entrada e saída. Tem que ser um de entrada de maneira exclusiva e um de saída. E aí? O que vocês acham aí? Qual é a resposta? Letra A, é a letra B, letra C e letra D. Vocês sabem o que é um teclado? Primeiro, você tem que saber o que é um teclado. Você sabe o que é uma plotter? Você sabe o que é um scanner? Você sabe o que é um pendrive? É isso que nós vamos ver antes de nós respondermos essa questão, tá bom? Eu vou apresentar para vocês esses componentes, esses hardwares, tá bom? Olha só, esses são os componentes físicos, tá bom? Isso aqui, ó, é um teclado, tá? Esse daqui é um teclado. Ele é um componente exclusivo de entrada. Por quê? Porque ele emite informações para dentro do computador. Aquilo que você escreve aqui no teclado vai para dentro do computador. Então ele é exclusivamente de entrada. Isso aqui, ó, isso aqui é o quê? Quem sabe me dizer? Isso aqui é a famosa scanner, tá bom? Isso aqui também é exclusivamente entrada, porque é através dela que eu coloco fotos, que eu colocava, né? Que hoje em dia poucas pessoas usam as scanner, mas ela é um componente de entrada, tá bom? É um componente de entrada, que é onde eu colocava as fotos para dentro do computador, escaneava, fazia o escaneamento de fotos, figuras, imagens, tá bom? Quem sabe o que é esse equipamento aqui de hardwares? Quem sabe? Isso aqui é uma impressora. O nome dela, que eu vou escrever para vocês o nome dela, tá? É plotter. Tá bom? Quem ouviu falar dessa impressora? É uma impressora, tá, pessoal? Onde ela imprime volumes de papéis maiores, tá bom? Onde a impressora normal não imprime
normalmente é usado mais de maneira industrial, tá bom? Mas ela não deixa de ser uma impressora, então ela tira as imagens de dentro do computador, por isso que ela é de saída, tá? Então é um componente de saída. E o pendrive, quem sabe qual ele é de entrada, de saída? Ele é de entrada, tá? Vou botar entrada e também de saída. Ele é de entrada e saída também, tá? Porque é através do pendrive que você coloca dados para dentro do computador e através do pendrive também você tira os dados do computador para alimentar outro computador, outro equipamento, tá bom? Então, o pendrive é de entrada e saída. Através disso aqui, nós já podemos responder a nossa questão de hoje. Olha só, o teclado é exclusivamente de entrada, o scanner é exclusivamente de entrada, o plotter é exclusivamente de saída, mas o pendrive é de entrada e saída. Qual a nossa resposta, então? O que vocês responderam? Eu vou apagar aqui, tá bom? Para a gente saber o nosso gabarito. E aí, qual o componente que é exclusivamente de entrada e o outro que é de saída de maneira respectiva? Então, primeiro ele quer o de entrada. Qual seria? Será que o teclado é de entrada? Sim. De maneira exclusiva? Sim. Será que o plotter é de saída de maneira exclusiva? Também sim. Opa, parece que nós já achamos o nosso gabarito, mas vamos ver se tem algum erro na letra B, C e D. Olha só, primeiro eu quero saber o elemento de entrada. Olha o plotter. Opa, o plotter é de saída, já não pode ser a letra B, porque ele quer de maneira exclusiva. Primeiro ele colocou um componente de saída. Primeiro eu quero um componente de entrada, conforme a questão me pediu. Então não pode ser a letra B. Olha o pendrive. O pendrive ele é de entrada e saída, só que ele quer de maneira exclusiva. A questão trouxe isso daqui, ó. Ele quer um componente de maneira exclusiva. Ele quer um elemento de entrada exclusiva e ele quer um elemento de saída exclusiva. O pendrive, como eu mostrei para vocês, ele é de entrada e saída. Então a questão já ficou errada por causa disso. O teclado é de entrada, tá bom? Só de entrada, mas a questão já ficou errada. Por quê? Porque ele colocou o pendrive aqui, então C também não pode ser. E a letra D, scanner? Scanner é um componente de entrada, tá bom? Ela poderia ser a questão, poderia até agora, se eu não tivesse o pendrive aqui como de saída, porque apesar de o pendrive ser de saída, ele não é exclusivo, ele é de entrada e saída, então que torna também a questão errada. Então está comprovado que o nosso gabarito é a letra A, tá? O nosso gabarito é a letra A. Por quê? Porque teclado é um componente exclusivo de entrada e o plotter é um componente exclusivo de saída, é de saída. Por isso que o nosso gabarito é a letra A.